Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. E o plantão policial começando, os destaques de hoje, você já confere a partir de agora. Trio encapuzado rende idoso e rouba R$30 mil e um carro na área central aqui de Mococa. Procurado pela justiça, é detido pela polícia militar na rua Mato Grosso, na Vila Santa Rosa. Ainda temos uma ação feita pela polícia militar que prendeu os últimos 2 autores de roubo a supermercado em São José do Rio Pardo e desmantelou uma quadrilha. A gente tem imagens daquele assalto em São José que realmente chocou toda a nossa região. E ainda nós temos uma entrevista exclusiva com o capitão Givago da Polícia Militar Rodoviária, que vem até os nossos estúdios e traz várias informações pra gente. Após um rápido intervalo, nós estamos de volta. Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada, parte elétrica em geral, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp 19 97128 1580. Perpétuo Socorro Autopeças. A Megafer é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a Megafer vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19 3656 2027 ou WhatsApp 19 9767 8843. Começando o programa de hoje, plantão policial, falando de um crime que aconteceu na noite desta terça-feira. A polícia militar conseguiu recuperar um veículo, na verdade um roubo que aconteceu, 3 indivíduos encapuzados, um deles estava armado, eles invadiram uma residência na área central aqui de Mococa e após render um idoso e a esposa dele, assaltaram a residência em que ele mora. Segundo as informações, os criminosos chegaram no imóvel e após anunciarem o assalto, fugiram com joias, roupas, sapatos e um veículo Nissan Kicks e também aproximadamente R$30 mil em dinheiro. Os policiais militares, logo que foram acionados, iniciaram o patrulhamento na tentativa de localizar os criminosos. O veículo foi encontrado na rua Hugo Magre, no Jardim Alvorada, e encaminhado ao pátio credenciado Abelarde. A vítima foi orientada a preservar a residência para a perícia, que vai ser realizada em breve. Os criminosos, o dinheiro e os objetos não foram encontrados. O caso será investigado pela Polícia Civil. Tomei conhecimento na manhã desta quarta-feira de quem seriam as vítimas. Conheço a vítima, é pessoa do bem, e espero que a Polícia Civil faça o seu trabalho e coloque atrás das grades esses vagabundos que assaltaram este idoso, colocaram em pânico, né? O idoso e a esposa dele, a identidade deles está sendo preservada, né? São pessoas do bem que não mereciam passar por isso. Então a gente espera que a justiça seja feita e que esses criminosos sejam colocados atrás das grades. Falando de um procurado pela justiça, a polícia militar prendeu nesta terça-feira, tarde desta terça, um homem procurado pela justiça na rua Mato Grosso, na Vila Santa Rosa. A equipe do cabo Marcos e cabo Richard estava em patrulhamento pelo bairro. Quando avistou o indivíduo, os PMs pararam, ele estava em atitude suspeita e ele tentou sair correndo, porém foi abordado. Em pesquisa via o sistema da polícia, foi confirmado que ele havia se evadido do Centro de Ressocialização aqui de Mococa, CR. Apoiaram essa ocorrência a equipe do Edgar, o cabo Edgar aí, e o cabo Militão. O indivíduo foi conduzido à delegacia, onde ficou detido à disposição da justiça.
Falando de mais ações da Polícia Militar, no final da tarde desta terça-feira, a viatura foi acionada pelo Copom nesta terça, dia 31, uma denúncia anônima informando que 7 indivíduos estariam portando armamento longo e coletes no bairro Santa Lúcia, em Caconde. Foi feito um cerco lá na cidade, para você entender, Caconde é uma cidade pequena e também existe uma ou duas viaturas só para patrulhamento. Foi solicitado apoio, equipes de Mococa foram para a cidade de Caconde, o sargento Serra e o cabo Quintiliano, eles foram para lá intensificar o patrulhamento pelo local, nas imediações, com apoio de outras viaturas. Em certo momento, os policiais se depararam com um indivíduo suspeito, ele estava pela via. Quando ele viu a viatura, ele ficou muito nervoso. Os policiais abordaram ele e ele disse que estava numa residência, nada foi encontrado com ele de ilícito. Porém, em conversa com ele, ele falou que tinha 2 indivíduos na casa dele, indagado. Aí ele foi indagado pelos policiais. Ele informou que residia numa casa e que 2 indivíduos estariam nesta casa, escondidos. Pode subir, produção, por gentileza? Os policiais, então, foram para a residência e quando os policiais chegaram, os procurados pela justiça daquele caso, lembra aquele assalto no mercado que teve em São José do Rio Pardo? Os 2 procurados que faltavam estavam escondidos lá nessa residência. Os policiais conseguiram encontrá-los. Pode subir, por gentileza? Eles estavam dentro desta casa. A gente está vendo imagens do assalto. Eu vou pedir para a Brenda colocar. Coloca no ponto, por gentileza, imagens daquele assalto de São José para você lembrar do caso. Que é aquele assalto que o cara estava lavando a entrada do supermercado e ele foi aí assaltado por 4 indivíduos. Na verdade 5, um outro estava no carro. 3 já foram detidos pela polícia, faltavam esses 2 que foram encontrados lá em Caconde. Eles evadiram por uma escada quando a polícia chegou no local e depois eles ganharam aí acesso aos telhados das casas vizinhas. Foi feito esse cerco policial com diversas viaturas e localizado um dos indivíduos escondidos no fundo de uma residência pela mesma rua. O outro indivíduo foi localizado em uma casa em construção em um bairro próximo do local. Ficou constatado que ambos eles eram procurados pelo crime de roubo ao supermercado lá em São José do Rio Pardo e que foi subtraído aí na época o dinheiro e também uma Fiat Strada. Em continuidade nas diligências, foram abordados pelo bairro outros indivíduos e 2 pessoas do mesmo sexo. Do sexo feminino, perdão. Estavam todos na mesma residência. Para você entender, é meio complexo. 7 pessoas estavam realmente no local, porém todos foram levados para a delegacia. Após a averiguação junto com a Polícia Civil, delegado de polícia, esses indivíduos eram conhecidos ali na cidade por envolvimento com diversos furtos na zona rural. A gente está vendo imagens aí, que a produção está colocando no ponto, de diversos objetos que foram localizados. Grande quantidade de carne bovina também foi encontrada, geladeiras, vários objetos encontrados que seriam de furtos realizados pela região. Então eles foram conduzidos para a delegacia, ninguém soube informar a origem desses objetos que foram localizados e uma arma de fogo também foi apreendida, uma arma de fogo que você vê nas imagens aí, municiada e carregada. Pode subir para o final, por gentileza, produção, para a gente encerrar, para a gente já começar a entrevista com o capitão Givago. E esses suspeitos foram levados para a delegacia, irão responder por associação criminosa, por diversos crimes. Foi dado cumprimento aos mandados de prisão contra os 2 indivíduos que tentaram evadir-se pela captura, foram capturados na sequência. E também foi encontrado vários objetos que foram devolvidos para as vítimas. As 2 mulheres que foram localizadas no final, elas foram liberadas após prestar depoimento, mas o importante é que esses 2 criminosos daquele roubo em São José, eles foram colocados atrás das grades e estão presos neste momento. A gente está recebendo em nossos estúdios hoje o capitão Givago, da Polícia Militar Rodoviária, ele que comanda toda a extensão da SP-340 aqui da nossa região. Primeiramente, gostaria de te agradecer, capitão Givago, por ter aceito o nosso convite e vir aqui no plantão policial. Delena, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, já estava devendo essa visita há muito tempo e é um prazer estar aqui conversando com toda a população da nossa região de Mococa. É isso aí, o capitão Givago, ele que
Está aqui há quanto tempo já na nossa região, capitão? Já. Eu estou no policiamento rodoviário há cerca de 10 anos. Sim. No policiamento rodoviário. Só que na nossa região há 8 anos. Na nossa região. Sim. A primeira pergunta, capitão Givago, já que a gente está nessa época de pandemia e em todo o nosso país, no nosso planeta, na verdade, né, tomando cada vez medidas mais fortes contra essa pandemia do coronavírus, várias ações sociais estão sendo tomadas pela Polícia Rodoviária em apoio com as concessionárias para ajudar caminhoneiros, né? É uma ação muito bacana que a Polícia Rodoviária está tomando. O senhor poderia explicar como está funcionando isso aqui na nossa região? Sim, a Polícia Militar Rodoviária, ela continua o seu trabalho, fazendo a visibilidade, fazendo um policiamento ostensivo, um policiamento preventivo a crimes, sempre apoiando o caminhoneiro, sempre apoiando aquele condutor que ainda está trafegando nas nossas rodovias. Nós sabemos, se o condutor ainda está trafegando nas rodovias, é porque ele está levando alguma coisa de interesse popular, alguma coisa necessária. E por isso nós estamos redobrando o nosso efetivo nas rodovias para aumentar essa sensibilidade, essa segurança viária que todo mundo merece. Sim. E também falando, uma coisa liga a outra, né? Os números de veículos circulando nas rodovias hoje paulistas, nesse período, esses números diminuíram? Existe alguma estatística também se os crimes aumentaram, diminuíram? Como está funcionando? Existe sim. Nós estamos chegando em algumas rodovias, veículos leves, que são os automóveis aí de passeio, chegando a 70% a redução dos veículos leves. Muito menos, né, a redução dos veículos pesados, que são os ônibus e os caminhões. Os caminhões reduziu bem pouco aí o número de caminhões. O ônibus também foi bem considerável o número de redução aí dos ônibus. Veículos leves, consequentemente, diminuiu, porque as pessoas estão ficando em casa, né? Exatamente. Seguindo a recomendação. Exatamente, Deliana. E até aproveitando das questões das ações sociais, né? Muitas ONGs, pessoas estão procurando o policiamento rodoviário para fazer entrega de marmitex, algum tipo de ação nas rodovias em prol dos caminhoneiros. Tudo bem-vindo, nós orientamos que procurem sim o policiamento rodoviário, nós vamos orientar a melhor maneira, a melhor estratégia, juntamente até com a concessionária que é a gestora aí das rodovias, e também não é só o marmitex que o caminhoneiro ele está precisando, nós orientamos também que façam a entrega de álcool em gel, material de higiene pessoal desses caminhoneiros. Eles utilizam muito, eles utilizam, eles acabam tomando banho, eles acabam pernoitando aí nos postos, aí no pátio dos postos de serviços, então isso também é bem-vindo, não só o marmitex, mas isso aí também é bem-vindo e essa ação pode ser feita até nos pátios de combustível. Bacana, uma ação que é muito bem-vinda, né? E capitão, tive o prazer no começo do plantão policial de acompanhar uma ação feita por você, na época você era tenente ainda, tenente Givago, já comandava a nossa região, foi uma ação na divisa aqui com Minas, São José, Caconde, Guaxupé. E no decorrer desses 10 anos a gente noticia toda semana aqui ações da Polícia Rodoviária no combate ao crime organizado. Existe, capitão, uma equipe especializada para patrulhamento nas rodovias, que é o TOR. E o senhor podia explicar um pouquinho mais para a gente? O pessoal às vezes escuta TOR, o que o TOR faz, qual o significado do TOR? Claro, Deliana, e primeiramente eu não posso deixar de agradecer a sua parceria, a sua amizade com a Polícia Militar Rodoviária ao longo desses 10 anos que eu estou na região. Nós temos, né, uma equipe especializada, aliás, várias equipes especializadas para combater o crime organizado, o roubo de caminhões, o roubo nas rodovias, o roubo de carga, que são as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário, que é o TOR, carinhosamente conhecido como TOR. Sim. O TOR é uma equipe com 3 policiais, numa viatura maior, que eles vão portar aí um armamento mais pesado, um armamento mais de pronta resposta a essas ações criminosas. Então nós temos, os policiais são especializados para esse tipo de combate criminoso. Sim, e a gente sabe que de uns anos para cá as leis elas endureceram, né, capitão? No que tange também, principalmente ao combate às pessoas que ingerem bebida alcoólica e que assumem o volante. A gente tem, assim, a gente pode falar que esses números, após esse combate firme, a gente sabe que a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar Rodoviária é bem firme nesse combate a quem está dirigindo embriagado e está assumindo o volante.
tem diminuído o número de acidentes, de pessoas mortas nas estradas da nossa região? Helena, nós comemoramos, estamos em pós-carnaval, representou esse carnaval para o policiamento rodoviário um dos melhores carnavais dos últimos 20 anos nas rodovias. E essa comemoração é devido à redução de acidentes, redução de mortes, que é o que o policiamento rodoviário do estado de São Paulo mais preza, é reduzir acidentes, reduzir a fatalidade nas rodovias. E essa lei, que todos chamam da lei seca, que ela é a tolerância zero. Sim. Não pode beber, não pode dirigir, não pode, após beber e aí trafegar nas rodovias. Ela veio para nos ajudar, auxiliar e para reduzir os acidentes. Nós, no Carnaval de 2020, nós aplicamos pela primeira vez o teste do aparelho etilômetro passivo, o bafômetro passivo, onde ele aumentou a quantidade de condutores que foram fiscalizados, desta forma trazendo aquela sensação de segurança e aquela sensação que o condutor poderia ser fiscalizado. Sim. Então houve um aumento de condutores que foram flagrados embriagados e, consequentemente, nós tivemos uma redução do número de acidentes, inclusive do número de fatais. Comemoramos isso e vamos continuar trabalhando, não vamos parar, nosso foco sempre vai ser a preservação da vida. Isso, muito bacana a gente ouvir isso, né? Ver que a polícia militar, tanto a rodoviária quanto a da nossa região aqui, está preocupada com a preservação da vida, né? Isso é muito importante. E hoje, as causas dos acidentes da nossa região é mais pelo uso de álcool? Tem alguma estatística quanto a isso? O senhor pode falar para a gente? Nós temos sim. A maioria dos acidentes que há uma fatalidade, sempre ele é relacionado à conduta de quem está conduzindo o veículo. Do motorista. Do motorista. E aí, nós vamos linkar, vamos relacionar a essa conduta de beber e dirigir, fazendo uso do aparelho celular. Que hoje também é um vício e não é falar mais. É digitar. É o digitar. Hoje nós estamos flagrando ainda os condutores que eles digitam, que eles vão olhar alguma coisa, né, na rede social, alguma coisa durante a direção do veículo. O não uso do cinto de segurança, infelizmente ainda, principalmente pelos passageiros do banco traseiro, há uma cultura que as pessoas acham que, olha, vamos usar só no banco dianteiro, ou condutor, ou passageiro do banco dianteiro, e esquecem dos passageiros do banco traseiro, também uma conduta, e a velocidade. Então, a velocidade, ela acaba trazendo, né, uma severidade para os nossos acidentes de trânsito, onde acaba acontecendo as vítimas fatais ou as vítimas graves. Certo. E, capitão, encerrando a nossa entrevista aqui, apreensões que são feitas na nossa região. A gente vê esse trabalho do TOR, de toda a polícia rodoviária. Ainda existe um grande número de traficantes utilizando as rodovias para se deslocarem, né? A polícia combate com muita força isso, né? Delene, se nós falarmos, né, em relação à droga, em relação a produtos ilícitos, descaminho, não tem como tirar a rodovia como um contexto do crime. O crime passa pela rodovia. Sim. Então, para levar algo, ele tem que passar para a rodovia. Mas nós estamos aí, 24 horas, trabalhando todos os dias, seja com as nossas equipes do Tático Ostensivo Rodoviário, seja com as nossas patrulhas, para reduzir não só acidentes, mas também essa parte criminal. Estamos agora, mesmo com a pandemia, mesmo com as pessoas aí no isolamento social, a Polícia Militar Rodoviária não parou. Ela está lá, nossos policiais estão tomando todas as precauções, todas as nossas viaturas têm o álcool em gel, tem a luva, tem a máscara. Estamos fazendo nossas fiscalizações de uma maneira segura e também as nossas abordagens para prevenir principalmente a parte criminal, a parte de crime, a parte de ilícito. Sim. Bom, entrevistei hoje aqui nos estúdios do Plantão Policial o capitão Givago, da Polícia Militar Rodoviária, ele que comanda toda a nossa região. Uma última mensagem, capitão, que você podia deixar para a população que nos assiste. Queria que você estendesse aos policiais militares rodoviários o nosso abraço também aqui do Plantão Policial. Eu que quero agradecer a todos, particularmente agradecer ao policial militar rodoviário, ao policial militar que não parou.
A Polícia Militar, ela continua trabalhando, ela continua lá no front, né, trabalhando de uma maneira profissional, como tem que ser. E vou deixar a mensagem do nosso comandante do policiamento rodoviário, o Coronel Lorival: se beber, não dirija. É isso aí, mais uma vez obrigado, Capitão Givago. A gente vai com o capitão aqui nos estúdios, encerrando o plantão policial de hoje. Lembrando que a qualquer momento nós estamos de volta aqui pela TV Direta. A todos vocês, uma excelente semana. Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada, parte elétrica em geral, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp 19 97128 1580. Perpétuo Socorro Autopeças. A Megafer é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a Megafer vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19 3656 2027 ou WhatsApp 19 99767 8843.